comigo no livro de Salmos, número 31. Livro de Salmos, número 31. Nós vamos estar lendo todo esses salmos, e ele começa assim: em ti, Senhor, eu confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sei a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos escondo o meu espírito. Tu me remistes, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam às vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregastes nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim. Intentam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e eu disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia, por tuas misericórdias. Não me deixe confundido, Senhor, porque tenho invocado. Deixa confundidos ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem e que tu mostrastes àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia em minha pressa: estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouvistes a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Você pode olhar para o seu irmão que está do seu lado e dizer: nesta noite, se esforça e o Senhor fortalecerá o teu coração. Olha para alguém que está atrás, na esquerda, alguém que você ainda não tenha falado, declara essas palavras mais uma vez. Diga: esforça-te, meu irmão, porque Deus, Ele fortalecerá o
teu coração. Quem crê que essas palavras são fiéis, verdadeiras, vivas, eternas, glorifique e exalta, aleluia, ao Todo-Poderoso. Eu não sei se você já caiu em alguma arapuca. Você sabe o que é uma arapuca? Arapuca é uma armadilha que o passarinheiro ele faz. Hoje a gente vive em cidade grande, não sabe mais sobre essas coisas, né? Mas quem já viveu no campo, na roça, sabe o que é uma arapuca. Então você se arma uma arapuca, uma armadilha, para pegar um pássaro, um passarinho. E normalmente se coloca ali algo que seja algo que venha chamar um alimento, algo convidativo para que o animal ele possa entrar ali naquela arapuca. Uma vez que ele entrou, contente e feliz, porque ali estava algo que chamou a sua atenção, algo que ele desejava comer, algo que ele desejava possuir. Quando ele se dá conta, ele está aprisionado, ele está retido. Para isso serve a arapuca, para prender, para aprisionar. E talvez você também já tenha caído em alguma cilada, alguma arapuca, de você de repente se deixar ter seduzido por alguém, ou por alguma circunstância, ou você ter ido tomar um caminho que você achava bom, mas a palavra de Deus diz que há caminhos que parecem ser bons, mas no final leva à morte, leva à queda, e você se deu mal. E quando você se deu conta, meu Deus, e agora? Como é que eu saio dessa? Quem já passou por isso? De repente você teve uma boa intenção. Quem aqui já emprestou algo para alguém? Já emprestou um cartão de crédito para alguém que você confiou? Essa pessoa vai me pagar. E de repente, quando você viu, você estava em uma arapuca. Quem aqui já, de repente, fez um favor, abriu uma sociedade com um irmão, parceiro que você achava assim, não, esse irmão aqui nunca vai me trair, e de repente quando você viu e se deu conta, já era, você já estava, o negócio já tinha se perdido, não dava mais como remediar. De repente você confiou, abriu o seu coração para alguém que você dizia, não, essa é minha amiga, essa jamais vai me decepcionar. Mas a amiga encontrou uma outra amiga e falou que não tinha que falar. E quando você viu, por causa de um comentário, você caiu dentro de uma artimanha, dentro de uma arapuca do inimigo. E você ficou desesperado, sem saber como sair. Você sabia que tem muitas pessoas aqui nessa noite que ainda estão dentro desses lugares espirituais sem saber como sair? Você sabia que existem artimanhas, ciladas, arapucas, redes espirituais que nos apanham? E muitos de nós estamos nos debatendo, nos esforçando, guerreando e não sabemos como sair de determinada circunstância, situação. Mas eu quero te falar algo nessa noite. Aleluia, no Senhor ainda há resposta, ainda há saída, ainda há escape. Aleluia, e Ele está aqui nessa noite. Davi, ele começa a relatar sobre as suas aflições nesse salmo. E ele começa a dizer como que ele caiu dentro dessa rede de Satanás. Como que ele caiu nesse momento de aflição. Sabe, a Bíblia não relata em que momento Davi cai nessa rede. Talvez ele caiu nessa rede de aflição e angústia
quando estava sendo perseguido por Saul, ou talvez pelo seu filho Absalão, eu não sei, mas em algum momento essas redes caíram sobre a vida dele. E de repente Davi, ele relata nesses salmos que ele se encontrou angustiado, em tristeza profunda, sem forças algumas. Você sabe que é uma pessoa sem força? É uma pessoa desanimada, uma pessoa abatida, é uma mulher sem força, desanimada, uma dona de casa. A casa pode estar precisando de dar um faxinão, ela não consegue porque ela não tem força, não é porque ela não quer. Então ela deixa tudo para depois, ela fica ali prostrada, ela não consegue se mover, não consegue se levantar para orar, não consegue se levantar para clamar. Um homem que deveria cumprir as suas responsabilidades, agora ele não consegue trabalhar, não consegue cuidar da sua casa, da sua família, porque ele está sem forças. Davi estava assim, sem forças. Davi estava enfermo, existia uma enfermidade no seu corpo. Davi agora estava desprezado, abandonado, e ele se compara a um vaso quebrado. Um vaso quebrado, querido, não tem utilidade para nada. Um vaso quebrado, se você tiver um bebelô muito bonito, eu tinha um vaso enorme, era o maior vaso que eu tinha na minha casa, muito bonito, com vidro, um vaso caro, bonito. E a minha ajudante, um dia, ela foi levar o vaso lá de fora da casa para lavar na pia, e sem querer ela deixou, escapuliu e pum, quebrou. E por mais que o vaso fosse caro e bonito, ele perdeu a beleza, não dava para ficar remendando. Se eu remendasse ele não ia ter mais a mesma utilidade, porque a utilidade dele era enfeitar, era adornar a casa. Então ele foi para o lixo. E era exatamente isso que Davi relatava, como ele estava se sentindo. Eu me sinto um vaso quebrado, alguém que está pronto a ser descartado, que ninguém dá valor, que ninguém mais deseja, que ninguém mais quer. Davi se sentia assim na sua alma, um vaso quebrado, rebadalachou enadai. Mas eu louvo ao nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, porque nós continuamos sendo vaso, e ainda que estejamos quebrados, Ele nos refaz, aleluia. Para mim, para você, não tem como recuperar um vaso, que a gente bota o Durapox e fica feio. E Deus também não usa Durapox ninguém, mas Ele te amassa e faz de novo. Olha para ele, fala assim, se for necessário, Ele te amassa e faz de novo. Já que vocês ensaiaram aplaudir o Senhor, aplauda de novo também. Davi, um vaso quebrado, caluniado, ele só conseguia pensar na sua dor. Essa é a característica de quem está dentro de uma arapuca, de alguém que está preso. Davi, no verso 4 que nós lemos, ele disse: tira-me da rede que para mim esconderam. São armadilhas espirituais, arapucas espirituais. Você não vê, ela parece ser boa, são coisas que parecem ser legais, são coisas que parecem que vão produzir coisas boas, são coisas até que você tem uma boa intenção em fazer, em ajudar, em praticar, mas no final te embaraça, no final te prende, no final te deixa amargurado, no final te deixa como um caco, no final te deixa triste, abatido, enfraquecido. Davi estava assim e ele clamou a Deus e ele disse: Senhor, tira-me dessa rede que de mim me esconderam. Eu não vi, eu fracassei, eu entrei nela, mas agora eu creio no Deus do céu que pode fazer aquilo que eu não posso. Aleluia. Glória a Deus. Então a característica daquele que está dentro de uma rede, que está dentro de uma arapuca, é só pensar na dor, é só pensar na traição, é só pensar na desilusão. O inimigo, ele vai aprisionar as suas emoções. Ele não pode aprisionar muitas vezes o seu corpo, mas ele aprisiona as suas emoções. Então agora você caminha, você
vai para a direita, você vai para a esquerda, você anda com os seus pés, mas você não consegue sair do lugar, você fica dando voltas. Você não consegue avançar na sua vida espiritual, você não consegue avançar na sua vida emocional, você não consegue avançar na sua vida financeira, porque você está dentro de uma arapuca, porque você está preso nessa rede, e você só consegue pensar na dor que te foi feita, você só consegue pensar na aflição, você só consegue pensar na traição, você só consegue pensar no abandono, você só consegue pensar na falta de dinheiro, você só consegue pensar no diagnóstico do médico, você só consegue pensar nos dias de derrota, de vergonha, e você não consegue sair. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está querendo abrir essa arapuca e arrancar você deste lugar, porque esse não é o teu lugar. Aleluia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, são os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os pensamentos de Deus que Ele tem para você. Então nós precisamos entender que a batalha está no campo da mente. Bota a mão na sua mente e diga: a batalha está aqui. Existem pessoas que têm visão aberta e ela consegue ver muitas vezes um demônio, a guerra entre os céus e as trevas. Talvez você tenha uma percepção espiritual. Tem pessoas que falam: pastor, eu estou vendo a minha casa oprimida, eu tenho visto vulto dentro da minha casa, eu tenho tido uma percepção de que tem alguém me seguindo, eu tenho eu tenho escutado barulhos dentro da minha casa. Isso são percepções realmente de um ataque, de uma opressão. Mas deixa eu te falar uma coisa: de repente você não vê nada disso e acha que está tudo bem, mas você precisa olhar para dentro de você para saber se está tudo bem. Será que os teus sentimentos como estão? Você tem paz, você tem alegria, você tem gozo, você tem satisfação? Como que está o seu coração? Porque se isso não estiver fluindo em você, você está preso dentro de uma arapuca, dentro de uma rede espiritual, e você precisa sair deste lugar. Davi, no verso 1, ele diz: livra-me, Senhor, pela sua justiça. É Deus quem nos dá o escape. Uma pessoa que está dentro de uma arapuca é uma pessoa que está completamente confusa. Talvez você não esteja aqui hoje, assim hoje, mas você conheça alguém, e talvez bem próximo de você, que esteja com a mente assim, completamente confusa. Confusão, pensamentos desordenados. A pessoa não consegue tomar uma atitude, ela não consegue ter uma iniciativa sensata. A mente está embaralhada, perturbada, angustiada. É uma pessoa assustada. Mas nessa noite eu quero trazer algumas chaves espirituais para você se desprender do laço do passarinheiro. Dá uma catucada aí nesse teu irmão, diz assim: hoje você vai se desprender. Porque você só vai poder se desprender alguém depois que você for solto. Eu só consigo desprender alguém depois que eu saio do cativeiro, depois que eu saio da arapuca. Então hoje o Senhor, Ele vai me soltar, porque tem uma multidão, talvez dentro da tua casa, aleluia, no meio dos seus amigos, da tua parentela, para você soltar. Amém? Então diga: Senhor, eu quero. Então eu vou te dar uma senha espiritual. Quem deseja? Você precisa de uma senha espiritual para sair desse lugar espiritual, essa arapuca espiritual, essa prisão espiritual, essa rede espiritual. Você precisa de uma chave espiritual para poder sair. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é a chave de Davi. Aleluia. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então existe hoje arapucas que serão abertas, porque Jesus Cristo, Ele continua abrindo portas de prisões. Aleluia. A palavra de Deus, nós lemos aqui no verso 19, diz: oh, quão grande
grande é a tua bondade, Senhor, que guardaste para aqueles que o temem. Preste atenção, porque isso é muito importante. Ó, quão grande, Senhor, é a tua bondade, que o Senhor guardou para aqueles que o temem. Então, o Senhor, Ele guarda a bondade dEle, ou seja, Ele reserva a bondade dEle para aqueles que o temem. Tem alguém que teme a Deus? Sim. Aleluia, você está aqui porque você o teme. Ele guarda para você. Então você tem a bondade de Deus num bom depósito. Está guardado. Porque o Senhor falou que Ele guarda, ou Ele preserva a bondade dEle para aqueles que o temem. Então diga, é direito meu, a bondade de Deus sobre a minha vida, porque eu temo ao Senhor. Então está reservado para mim. Mas o versículo continua: Senhor, como é grande a tua bondade, que tu guardou para aqueles que o temem, e que tu mostra para aqueles que confiam em ti na presença dos filhos dos homens. Aqui está a chave. O Senhor, Ele reservou, o Senhor, Ele guardou, o Senhor colocou em bom depósito, Ele nos deu o direito de usufruirmos da sua bondade, porque nós o tememos. Mas Ele mostra, revela e entrega a sua bondade para aqueles que confiam no Senhor na presença dos filhos dos homens. Por que muitos estão na igreja e não têm desfrutado da bondade do Senhor? Senhor, tu és bom. Por que meu casamento está desse jeito? Senhor, tu és bom. Por que a minha vida espiritual está dessa maneira? Senhor, tu és bom. Por que as portas de emprego não se abriram? Senhor, tu és bom. Por que as coisas estão desarrumadas? Você tem tudo isso no depósito de Deus para você, é direito teu. O Senhor diz: olha, eu guardei isso para você que me teme, mas eu mostro, eu entrego, eu dou para aqueles que confiam em mim na presença dos filhos dos homens. Então diga comigo, a chave para eu sair da Arapuca é o meu testemunho público da minha fé. Eu preciso confiar no Senhor na presença dos filhos dos homens. Eu preciso confiar no Senhor na presença da congregação. Eu preciso testificar a minha confiança em Deus na presença daqueles que me cercam. Aqui está a chave espiritual. Então diga, a senha é a confissão pública. Olha para o teu irmão e fala: a senha é a confissão pública. Agora me responde, o que as pessoas dizem a respeito da sua fé e da sua confiança em Deus? O que as pessoas dizem? O que o seu filho diz acerca da sua confiança em Deus? O que a sua mulher diz acerca da sua confiança em Deus? O que o seu marido diz acerca da sua confiança em Deus? O que os seus colegas de trabalho dizem acerca da sua confiança em Deus? Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então nos dias da nossa angústia, a nossa fé vai ser provada. E é nos dias da nossa angústia que o Senhor libera chaves espirituais, porque eu vou testificar na presença dos filhos dos homens que Deus é Senhor na minha vida. E ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Eu continuarei acreditando no seu poder. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz lá no livro de 2 Reis que a mulher sunamita, ela estava feliz, uma mulher de Deus, uma mulher que servia os profetas, uma mulher de visão espiritual, uma mulher de
perde um filho. Eu tenho um irmão, o primogênito dos meus pais, o Paulo, faleceu quando ele tinha, acho que 19 anos. Paulo gozava de uma saúde e era um menino muito inteligente. Tinha acabado de passar para o FRJ em engenharia química. E de repente Paulo chegou em casa à noite passando mal. E a gente perguntou se ele queria ir para o médico. Ele: não, mãe, eu estou só gripado, eu vou deitar. E quando estava clareando o dia, Paulo estava gemendo na sala com muita dor. E a gente correu com o Paulo. A gente viu que o Paulo estava cheio de placas vermelhas no corpo. Corremos com o Paulo para o hospital. E no primeiro hospital ele foi atendido. Deram mais injeções para intoxicação. E depois chegou um outro médico de plantão e viu que Paulo estava com suspeita de meningite e transferiram Paulo para outro hospital. Ele foi de carro mesmo, não deu tempo de esperar uma ambulância. E Paulo chegou lá, ele foi socorrido por uma junta médica prontamente, levaram Paulo. 5 minutos depois que Paulo entrou, chamaram minha mãe e falaram: mãe, infelizmente seu filho faleceu. Irmãos, foi um baque. Nós não éramos cristãos ainda, então foi muito difícil lidar com essa perda, porque nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus. Eu entrei em estado depressivo, eu não conseguia dormir à noite com insônia, e eu tenho uma experiência muito linda, porque eu fui curada lendo a palavra de Deus da depressão que eu estava. Eu comecei nesse estado depressivo, ficava escrevendo, eu gostava de escrever. Naquela época a gente não tinha televisões como hoje, né? Antigamente dava um certo horário. Quem lembra disso? Os da minha idade saía do ar e eu não tinha mais nada que fazer. E um dia eu achei uma Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia. E eu lendo a Bíblia, eu lembro que eu estava já alguns meses sem chorar. Eu tinha um nó na garganta e eu não conseguia chorar. Aquele nó parecia que me sufocar. E eu lendo a Bíblia, de repente eu comecei a chorar copiosamente. A partir daquela noite eu fui curada e sarada. É claro, eu tinha um pai que já estava com os joelhos dobrados, orando, intercedendo por mim, pela minha casa. Mas foi muito difícil lidar com essa dor, com essa perda da morte do Paulo. Então eu posso imaginar a dor dessa mulher. Essa mulher não estava passando por um conflito conjugal. Eu não estou menosprezando a dor de ninguém. Um conflito conjugal pode realmente trazer uma pessoa a níveis de ansiedade e de sofrimento profundo. Mas eu estou dizendo que essa mulher estava enfrentando um nível de dor que eu acredito, como mulher, que possa ser o nível de dor mais profundo que nós possamos um dia passar, que é a perda de um filho. Aquela mulher agora, ela sai da sua casa para ir ao encontro ao profeta Eliseu, o mesmo profeta que havia prometido que a madre daquela mulher se abriria. E no meio do caminho ela encontra o moço de Eliseu. Geazi se encontra com aquela mulher e pergunta: tudo bem? Como que você está? E ela diz: tudo bem. E ele insiste: vai tudo bem com seu marido? E ela diz: sim, vai tudo bem. Aquela mulher havia acabado de perder um filho, e eu acredito que aquela mulher, quando falou sim, vai tudo bem, ela estava querendo dizer: sim, eu creio que Deus tem uma solução para o meu problema. Está tudo bem? Sim, Deus vai resolver essa questão. Está tudo bem? Sim, eu confio que o meu Redentor ele vive. Está tudo bem? Sim, eu creio que a última palavra vem do Senhor. Está tudo bem? Sim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu pergunto para você: vai tudo bem? Será que nós estamos reagindo assim? Qual é a sua reação? Qual é a sua reação nos momentos de pressão com a vida?
Ou você pensa que é só você que sofre pressão, meu irmão? A gente tem uma sensação de que as nossas dores são maiores do que a de todo mundo, né? Eu estou falando para mim também. Olha para esse irmão que está do teu lado. Olha aqui, meu irmão, olha para alguém que está do teu lado. Esse irmão que está aí, ele sofre pressões na vida. Ele sofre problemas também, aflições, angústia. Talvez se você parar para conversar um pouquinho com esse que está aí do teu lado, não precisa ir para longe não. Você vai ver que tem pessoas que estão numa situação pior do que a sua. Talvez você não saiba. Sabe por quê? Porque você está vendo sempre essa pessoa sorridente dizendo: vai tudo bem. E aí, minha irmã, como é que você está? Vai tudo bem. No seu coração, ela louva a Deus dizendo: eu sei em quem eu confio. O que você tem feito? Qual é a sua reação? O problema ele é real, sim. A palavra de Deus diz que nessa vida nós teríamos tribulações, mas tem de bom ânimo. Então o que eu faço no momento da aflição? No momento que o marido fala umas palavras que você não gostaria de ouvir, ou que um filho se rebela, ou cai nas drogas, ou que você perde o emprego, ou que a mulher sai de casa, ou que a morte chega, sabe, no momento de aflição, onde você precisa de dinheiro para resolver uma situação e não tem dinheiro, a conta está negativa, o que fazer? O médico deu um diagnóstico contrário, que te deixou com medo. O que fazer? Oh, Manalachou Enanai. Eu louvo a Deus porque, mesmo diante das tribulações e das angústias, você resolveu estar aqui nesta noite. Aleluia, adorando, exaltando, glorificando. Aleluia, este Deus lindo e maravilhoso. Você tem essa opção: ir para a igreja e declarar: Senhor, eu confio em Ti. Ou ficar em casa murmurando, reclamando, oprimida, escondida, oprimido. Você tem a opção de fazer a obra do Senhor ou largar o ministério. Você tem a opção de louvar a Deus ou murmurar. Mas eu quero te dizer o seguinte: a chave espiritual para você sair de dentro dessa arapuca está em você testemunhar ao Senhor na presença dos filhos dos outros. Confissão pública de fé, isso faz toda a diferença no mundo espiritual. Por isso que o Senhor fez a igreja, por isso que o Senhor te plantou numa casa espiritual, por isso o Senhor te convida a louvar a Ele no meio da congregação dos justos, por isso o Senhor manda você contar os seus feitos, dar testemunho. Aleluia. Você pode continuar murmurando e reclamando lá no seu trabalho, e todos saberem que você é uma crente fracassada, um crente oprimido. Ou você pode dar um bom testemunho, ainda que esteja ruim, ainda que tenha problema, ainda que esteja doendo aqui, ainda que não tenha dinheiro, eu direi que o meu Deus é bom em todo o tempo. Ele é bom. Oh, chave espiritual. Aleluia. Testemunhar publicamente. Eu abro o Facebook e me dá vontade de chorar, irmãos. 99% das pessoas que estão lá no Facebook é crente. A gente ouve as frases assim: como é que é? Hashtag. Me ensina, quero ser atualizada. Hashtag o quê? Hashtag? Não, tá falando, fala aqui pertinho. Hashtag.
Hashtag. Glória a Deus. Então vamos lá, recombinou? As pessoas falam hashtag. Aí bota lá, que lindo. A gente vai ver alguma coisa que... Quando eu aprendi, né, com a Tayana, que alguém me ensinou que quando bota um hashtag, aí quando alguém digita uma frase com que tá com hashtag, aí todo mundo vê aquela frase, né? Que lindo, irmão. Aí você multiplica. Hashtag decepcionado com o homem. Hashtag triste com a igreja. Hashtag tem que tomar vergonha na cara. Hashtag. Aí a gente vomita, irmão, os hashtags. Murmura, reclama. Hashtag. Fala mal do irmão. Hashtag. Fala mal do pastor. Hashtag. Que isso? Envergonha o marido. Hashtag. Meu Deus! E eu quero sair de Cantarapuca. E eu quero sair. Então deixa eu falar algo para você. Se você não tem nada que edifica para digitar, não toca no computador, no celular, não digita nada, meu irmão. Se tu não tem nada para falar que construa, que edifique a vida de alguém, não fala nada. Não envergonhe o nome do Senhor. Não envergonhe a igreja do Deus vivo. Para de ficar falando da sua vida para os outros. Vamos crescer, irmãos, amadurecer. Todo mundo tem problema. Fiquei triste, hashtag tô triste. Fiquei com fome, hashtag tô com fome. Irmãos, olha aqui. O diabo fica tentando se apropriar das tuas palavras, porque tem poder naquilo que tu fala. Quem disse que você fala só com a boca? Porque quando o seu dedo digita, as palavras saem da onde? Coração. E no mundo espiritual tem o mesmo efeito. E quando você coloca lá, hashtag tô triste, é a senha que o diabo precisa para te colocar dentro da boca. Hashtag tô decepcionada. Outra senha, a Arapuca se formou. E aí de repente você não consegue vencer aquele momento de dor, de aflição. O que está acontecendo? Porque um abismo chama outro abismo. E por mais que você tente, você se esforce a sair daquele lugar de angústia, de dor, você não consegue. Aquilo vai crescendo. E como é importante ter a igreja nesse momento, como é importante ter homens de Deus e mulheres de Deus que caminham com você neste momento, como é importante você se levantar, aleluia, sair dessas arapucas para poder ajudar aquele que está lá dentro e não consegue sair. Aleluia. Eu confio em ti, Senhor. Salmo 91, de 1 a 4 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio, porque Ele me livrará do caçador e do veneno mortal, Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas eu vou estar refugiada. A fidelidade dEle será o meu escudo protetor. Aleluia. Essa palavra confio em ti, no versículo número 1, diferente dos outros versículos que Davi continua relatando a sua confiança no Senhor, mas essa especificamente, esse confia em ti, é se referindo a um pássaro buscando refúgio nas asas maternas.
busca refúgio debaixo das asas de sua mãe. Então confiar é entregar a nossa vida ou algo que para nós é precioso, sem medo de perder, sem medo de sofrer. Olha para o teu irmão e fala: você precisa confiar. Quando você coloca lá a hashtag estou decepcionado, hashtag estou decepcionado, você está gritando no mundo espiritual: eu não confio, eu estou em dúvida, eu estou em conflito, eu estou embaralhado, eu estou confuso. Nós precisamos estar na total dependência de Deus. No verso 5 diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Davi confiava tanto no Senhor que ele disse: Senhor, nas tuas mãos eu encomendo o meu espírito. Se eu morrer, Senhor, a minha vida pertence a ti. Jesus também declara essa mesma frase no Getsemane: Senhor, eu entrego, Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Estevão também teve uma experiência onde ele estava sendo apedrejado e ele viu os céus abertos, e ele também pôde dizer: Senhor, eu entrego a ti o meu espírito. Que tamanha confiança, total dependência de Deus. Quando eu tenho uma total dependência de Deus, ainda que o conflito da minha casa esteja intenso, eu não saio de casa, porque eu confio de que Deus ele vai resolver. Ainda que eu esteja passando por um problema no meu ministério, na minha igreja, no meu trabalho, eu não vou sair do trabalho, eu não vou trocar de trabalho, eu não vou trocar de igreja. Eu creio que o Senhor, ele é poderoso para me garantir, para me sustentar, para me dar saída, para me dar sabedoria, para me dar escape, para me honrar, para me abençoar. Eu creio em Deus. No versículo 15, Davi diz: Senhor, o meu tempo está nas suas mãos. O tempo é de Deus. E Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo é do Senhor. E preste atenção: esse tempo de aflição vai passar. O inverno vai passar. O outono vai passar. E pela fé a gente já começa a ouvir o som dos pássaros. Pela fé eu me alegro. Pela fé eu sei aquilo que está por vir na minha vida. Pela fé eu creio na restauração do meu casamento. Pela fé eu creio que as minhas finanças serão restauradas. Pela fé eu creio, aleluia, que eu serei renovado espiritualmente. Pela fé eu creio que os meus filhos, eles se renderão. Pela fé. Eu não preciso chegar na primavera para sorrir. Eu posso sorrir no inverno, porque eu creio que o mesmo Deus que fez o inverno, ele também fez a primavera. E eu não posso pular uma estação. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de sorrir, mas também há um tempo de chorar. Há um tempo de nascer, mas também há um tempo de morrer. Há um tempo de abraçar, mas também há um tempo de se separar. Há um tempo para tudo. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas Deus manda te dizer: creia que o Senhor é teu Deus, aleluia, Senhor do tempo, e Ele estará contigo em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque o Senhor ele está comigo. Ainda que eu ande, aleluia. O segredo está em andar. E diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Glória a Deus. Eu vejo o Senhor ao meu lado no vale da sombra da morte quando eu caminho com Ele. Porque se eu parar nele, eu não verei Ele.
Porque o nosso Deus é um Deus de movimento, não um Deus estagnado, e não um Deus paralisado, engessado. Aleluia, ainda que eu ande, eu preciso me mover em fé. Não estou falando que você vai se mover com as suas pernas. Você pode até ter pouca força, e em determinados momentos da sua vida você não conseguir sair do teu lugar. Mas sabe por que você está aqui? Porque o Senhor deu ordem do teu respeito e te pegou no colo. Existem pessoas que foram já carregadas pelo colo de Deus. Se você é um desses, dê um glória a Deus aí. Porque o mesmo Deus que te carregou uma vez vai te carregar a segunda, terceira, quarta, quinta, quantas vezes for necessário. Oh, Shekatalabashou Enadai. E para encerrar, eu corri de viagem, irmãos, para pregar a palavra e ouvir esse ano. No verso 24 diz: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então diga comigo: para eu sair da Arapuca, eu preciso testemunhar publicamente, e eu preciso me esforçar. Só isso, simples assim. É simples, sabe por quê? Deus não fez nada complicado. Complicado somos nós. Ele faz coisas simples para que você não erre o caminho. Diga para o teu irmão: Ele faz coisas simples para que você não erre o caminho. Pastora, como eu devo me esforçar? Se esforçar na sua fé, se esforçar em oração. A palavra de Deus diz que Davi orou, ele clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. No verso 2 ele disse: inclina para mim os teus ouvidos. No verso 20 ele disse: no secreto, Senhor, da tua presença, meu Pai. Só fica no secreto da presença de Deus aquele que entra em oração, aquele que gasta tempo com Deus, ou até melhor falando, investe tempo da sua vida com Deus. Quer sair das arapucas que ninguém te prendeu? Se esforce na oração. Bata no peito e diz: eu vou me esforçar. Fala: eu vou orar mais um pouquinho. Fala: eu vou clamar mais. Oh, na lamachura, na lamachura. Aí Davi começa a orar. E aí olha as declarações de um homem que estava enfermo, angustiado, como um caco, perseguido, abandonado, afligido, confuso. Davi estava assim, mas ele orou. E aí ele diz que Deus é a sua casa forte, é a sua rocha, a sua fortaleza, a sua força, o Deus em que ele confiava. Ele diz: Senhor, eu me alegro em ti. Senhor, me guia, me encaminha. Eu preciso de ti. Quando você começa a orar, as murmurações saem dos seus lábios, os descontentamentos começam a sair dos teus lábios. E você começa agora a entoar uma nova canção para Deus. Então nós precisamos nos esforçar na oração. Não existe arapuca que vá persistir, redes espirituais que vão persistir na sua vida, se você clamar e orar e se humilhar diante do Senhor, reconhecendo os seus erros e as suas falhas. Davi disse: Senhor, eu sei que eu estou enfermo por causa das minhas iniquidades. Davi não orou dizendo: Senhor, tu sabes o guerreiro que eu sou, né? Tu sabes, né, Senhor, que eu tenho entregue os dízimos, que eu derrubei Golias. Tu sabes, né, Senhor, quem eu sou, né?
As pessoas estão me olhando, me observando, eu sou um grande líder. Não. Davi se humilhou na presença do Senhor. Ele disse: Senhor, eu sei que eu estou sofrendo, é minha culpa. Porque a palavra de Deus diz do que o homem se queixa. Pergunta para o teu irmão: você sabe do que o homem se queixa? Está na Bíblia. Ele dá a resposta. Pergunta para a tua alma: minha alma, tu sabe do que você está se queixando? Dos seus próprios pecados. A palavra de Deus diz que nós nos pecamos, nós nos queixamos dos nossos próprios pecados. Então eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar em ler a palavra, em conhecer a palavra. Diga: eu vou me esforçar para conhecer a palavra. Preste atenção: os teus inimigos conhecem os teus desejos, conhecem as tuas fraquezas, conhecem as suas necessidades, e ele usa tudo isso para te prender dentro dessas arapucas espirituais. As armadilhas, elas ficam camufladas, mas a palavra de Deus traz luz. Glória a Deus. E aquilo que você não percebia parecia ser bom. Sabe aquilo que ele diz assim: não tem nada a ver, pastor. Quando você começa a olhar para a palavra e orar, você vai ver que tem a ver. Então, em nome de Jesus, igreja do Senhor, você nasceu para ser livre. Você nasceu para desatar. Você nasceu para romper. Você nasceu para ser vitorioso. Você nasceu para ser colocado por cabeça. Você nasceu para refletir a glória do Deus Todo-Poderoso. Você nasceu para libertar o cativo, para ressuscitar o morto. Você nasceu para ser a coroa da criação. Aleluia. Então ore e leia a palavra de Deus. Salmo 124:7 diz: como pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Quando eu vivo de acordo com a palavra de Deus, eu escapo das armadilhas. Quando eu medito na palavra de Deus, eu sei o que fazer e eu escapo da armadilha. Amós 3, aliás, Romanos 12:2 diz: não seja conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Nós vamos precisar renovar a nossa mente. Preste atenção: a arapuca do inimigo. Talvez esteja uma arapuca aí te prendendo, aprisionando a tua mente. Renove a sua mente. Vem o sentimento de tristeza, de aflição. Traga à tua mente aquilo que te traz esperança. O inimigo trouxe uma palavra contrária. Vai para a palavra de Deus. Se apoia na palavra. Você precisa refletir a glória do Senhor. Que história é essa de crente cabisbaixo, triste, abatido, melancólico, oprimido? Nós precisamos olhar para a face de um pastor, de uma pastora, de um missionário, de um obreiro, de um diácono e ver a glória de Deus, a bondade de Deus, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Glória a Deus. Vem. Nós precisamos olhar-nos no semblante dos nossos irmãos, porque as pessoas lá fora estão oprimidas. E elas precisam olhar para mim, para você e ver algo diferente. Sabe? O mundo está doente, irmãos. A depressão é a doença desse século que mais mata vidas. E nós precisamos olhar para o mundo e dizer: Deus é bom.
e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Amós 3:5. Cai o pássaro no laço, se não há nenhuma armadilha? Será que a armadilha se desarma se nada for apanhado? Então nenhum pássaro cai se não tiver uma armadilha. E a armadilha fica lá até que o pássaro caia. Então olha para o teu irmão e fala: você precisa vigiar. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé. Olha para o teu irmão e fala assim: a arapuca está montada. Fala: está armada. Fala assim: o diabo já colocou algumas coisinhas ali dentro para seduzir os seus olhos, para atrair você. Parece ser boa, mas vai te aprisionar. E outra coisa, pode te levar à morte. No verso 18, Davi fala: Senhor, emudeçam os lábios mentirosos. O inimigo vai tentar te pegar nas suas fraquezas, na sua falta de confiança, nos seus deslizes, na sua boca. Davi, ele era tão prudente que ele orava ao Senhor e pedia: Senhor, faça justiça por mim. Senhor, emudeça os lábios dos mentirosos. Então, queridos, deixa o caluniador falar, deixa o fofoqueiro falar, porque é Deus que te justifica. É Deus que te justifica. Fique de pé em nome de Jesus. Diga: eu vou me esforçar para ter comunhão. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, eu vou me esforçar para ter comunhão contigo. Olha aqui para mim. Você é fácil de lidar? Eita! Não. Por que você quer que todo mundo seja fácil, bonzinho com você? Então olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, em amor, você pode me suportar? Eu também vou me esforçar para suportar você. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Provérbios 27:8. Como ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do seu lar. Você não pode ficar rodando longe do ninho. É no ninho que a águia mãe vai ali proteger os seus filhotes. É debaixo das asas que nós estamos protegidos. A igreja é um ninho aonde o nosso Deus abre as suas asas e protege as suas filhas. Aleluia! Não saia, querido, do lugar
que Deus estabeleceu você. Não saia deste lugar de comunhão, não saia deste lugar de adoração, não saia deste lugar de entrega, aleluia. Mas em nome de Jesus, saia hoje do laço do passarinheiro, saia hoje deste lugar de armadilha, saia hoje dessa prisão espiritual, em nome de Jesus. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus. Senhor, ainda que tudo esteja ruim, Senhor, nós vamos mudar a nossa postura. Nós vamos testemunhar o quanto Tu és bom. Nós vamos nos esforçar, Senhor, para dar um sorriso e dizer que Tu és bom. Nós vamos nos esforçar, Senhor, para testemunhar Sua grandeza. Nós vamos nos esforçar, Senhor, para tratar o nosso irmão bem. Nós vamos nos esforçar para estar na Tua casa. Nós vamos nos esforçar para cumprir, Senhor, com o nosso chamado. Nós vamos nos esforçar, Senhor, para liberar amor. Ó Deus, para não dever nada a ninguém. Ó Senhor, nós vamos nos esforçar na oração. Nós vamos nos esforçar no jejum. Nós vamos nos esforçar, Senhor, na meditação da palavra. Senhor, nós nos esforçaremos, Senhor, porque, Pai, ó Deus amado, nenhum cordeiro de morte, nenhuma angústia dos infernos, Senhor, há de prevalecer contra a nossa vida. E eu declaro nessa noite sobre a igreja do Senhor Jesus que confundidos e envergonhados serão todos aqueles que se levantam contra a tua vida, mas você